Olá pessoal, mais uma entrevista Mundo SAP. Então hoje eu estou aqui com o Alexandre. O Alexandre foi mais uma das pessoas que eu conheci pela internet. No caso foi uma amiga, ou melhor, uma pessoa que me seguia, que gostou do meu conteúdo e mandou o conteúdo para o Alexandre. O Alexandre acabou me adicionando, acho que via WhatsApp, alguma coisa assim. E a gente começou a conversar. Ele também, como eu, aí tá nesse mundo SAP, trazendo bastante de pessoas para esse mundo e capacitando esse pessoal para navegar nesse mundo. Além disso, ele é um profissional ABAP e vai contar um pouco da história dele, como que ele entrou nesse mundo SAP. Mas, então, Alexandre, qual que é a cidade, qual que é a sua formação, como que você efetivamente entrou na carreira SAP e está aí crescendo bastante dentro dessa carreira? Bom, primeiramente, boa tarde a todo mundo. Obrigado, primeiramente, Ulisses, a oportunidade de dar minha entrevista para você. Fico honrado com esse convite. Você é um cara que eu admiro muito, tem um trabalho excelente. Todo mundo que te acompanha já sabe, né? Só estou reforçando isso. Bom, eu tenho 27 anos, trabalho com SAP há cerca de 10 a 11 anos, vou completar 11 anos em março. Comecei com SAP em meados de 2008, quando eu comecei a fazer academia. E eu não tenho formação fixa, então é até uma coisa que eu falo para muita gente, formação em faculdade para SAP não é tão essencial. Eu comecei algumas faculdades, não terminei nenhuma, mas basicamente tenho ensino médio completo, tenho esses 11 anos de experiência com SAP, e a parte de ABAP eu conheço quase no geral. ABAP, Fiori, HANA, tirando Workflow e API, que eu nunca gostei, são coisas que eu não me interesso. E para começar com o SAP, eu não conhecia nada do SAP, como a maioria das pessoas, né, que ouvem falar a primeira vez, mas eu fazia parte de uma ONG no interior, onde eu morava, em Ribeirão Bonito, e essa ONG tinha um conselheiro que trabalhava na Klabin, que ainda trabalha na Klabin, o Lorival, um grande Entendi. abraço para ele, é um cara sensacional. Então ele conhecia uma consultoria chamada Decisiva, essa consultoria fazia aquelas academias internas, que pegam 10, Uhum. 15 pessoas do mercado e tal, e ele resolveu levar duas vagas dessa academia para minha cidade, para o pessoal da ONG, que o pessoal fazia um trabalho voluntário e Qual tal, que é o então, nome né, mesmo da sua cidade? Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito. Eu sou de Fica Ribeirão do Pinhal, somos de Ribeirão também, só que eu sou do Mel do dois, Paraná. o Ribeirão no Pinhal, ele fica na altura de Ribeirão Bonito, só para você ter ideia, é a mesma É, distância. é bem pertinho de Ourinhos ali, que quase divisa aqui. Exatamente na direção da minha cidade. E essa ONG, ela tinha um trabalho voluntário, então, como meio que uma recompensa, né, pelo trabalho voluntário dos integrantes, que acho que eram uns 40 ou 50 na época, esse Lorival trouxe duas vagas através de uma prova de lógica. Então ele falou, vou trazer uma prova de lógica, todo mundo faz a prova, os melhores, né, a gente seleciona e manda para São Paulo fazer uma academia interna. Aí eu passei por essa seleção, não passei em primeiro nem em segundo, só tinha duas vagas, mas por sorte, o azar, né? Os dois primeiros desistiram, então eu fiquei em segundo lugar. Eu passei em quarto no geral, Essa mas, foi uma sorte mesmo. pô, nossa, foi uma sorte imensa. Eu era novo demais, eu tinha 17 anos, eu não podia trabalhar de forma nenhuma. Ia ser mais aventura, né? Saber como seria e tal. Mas aí os dois primeiros desistiram, então eu fiquei em segundo, vim para São Paulo. Fiquei 3 meses com uma academia interna, aprendendo na consultoria mesmo, né, todo tipo de coisa de ABAP, treinamento e tal. A academia foi sensacional, acho que nunca vi uma academia que nem essa, acho que nem a AZ dá uma academia dessa, porque ela durou 3 meses e meio todos os dias. Interna, presencial, a gente ficava na academia das 8 às 5 todos os dias, então a gente tinha cenários de ABAP, simulações também, cenários reais. Eu, para falar a verdade, eu não aproveitei muito, porque por não ter faculdade, por ser muito novo, foi muito diferente para mim, foi um choque muito forte, eu nunca tinha visto programação, então eu assustei, eu achei que não era para mim. A gente sempre pensa, né? Acho que quando entra em SAP, a gente tem essa dúvida, putz, Então, será que é então para mim? você acabou sendo jogado literalmente de cabeça assim na Totalmente, carreira CP. totalmente. Até você me falou que não teve formação, e o que eu vejo, até já me fizeram essa pergunta nas lives que eu faço, se realmente vale a pena ter uma formação ou não. O que normalmente eu respondo? A maioria das vagas que eu vejo, a primeira triagem ainda é a formação. Então, elas exigem superior completo. Então, você acaba sendo uma exceção e não uma regra. A maioria Sim, das pessoas que não têm formação, às vezes não conseguem entrar, que não passam simplesmente a primeira triagem do RH. sim. Eu E não mesmo tem mentira, é verdade, é, totalmente eu isso. mesmo demorei bastante tempo para terminar a minha graduação. Eu resolvi fazer uma federal e demorei 9 anos e meio. Fiquei me enrolando por N Ah, mas federal, né? motivos, Federal, N federal. desculpas que eu posso dar, mas nenhuma adianta o tempo perdido.
eu demorei 9 anos e meio para terminar a faculdade. E eu lembro que na época, uma dificuldade que eu tinha é que para eu ir para o mercado, eu não conseguia porque eu tinha barreira, porque eu não passava no primeiro critério de seleção. Né? Uhum. E para ficar na empresa, eu já não estava muito satisfeito, mas eu me formei em 2008, no mesmo 2008 eu entrei na carreira e sabia que era o que estava me amarrando. Mas então, o que eu vejo assim, pessoas que estão conseguindo. Quando ela entra, a pessoa mostra a competência dela, a gente sabe que não é um canudo que mostra a competência de ninguém, ela consegue Uhum. deslanchar na carreira. Mas ainda existe essa questão do, podemos dizer, não deixar o cara pode saber dirigir, mas não tem a habilitação, né? Então é como se uma Um questão de grande, habilitação. um grande problema que eu enfrentei nessa parte de faculdade nunca foi consultoria PJ. Porque quando você é PJ, o cara não pergunta muito o que você tem. Ele fala, você sabe fazer? Uhum. Sei. Então eles te colocam lá. Então essa foi a vantagem que eu tive no mercado SAP, só pelo mercado SAP. Qualquer outra área eu não conseguiria fazer isso, de forma alguma. A primeira coisa que eu ia pedir é meu currículo, né? Desculpa, Exatamente. meu diploma. Mas para cliente, eu já fui chamado para vaga de cliente, que são vagas muito boas, salário CLT lá em cima, benefício pra caramba, só que eles não contratam. Porque para cliente, para ter um sênior, é obrigatório você ter formado. Você não pode ser sênior com ensino médio, teoricamente, né? Uhum. Na E a questão gente sabe que trabalhista. na prática não tem nada a ver, né? Mas é Não, é não uma tem. Sim, limitação. sim. Mas isso tem mudado. Eu percebo que isso tem mudado, mas ainda acho que vai demorar uns anos para esse desafio passar. Na faculdade, se um dia alguém estiver assistindo, estiver pensando, puta, quero entrar no mercado, não segue meu exemplo nessa questão, porque eu já perdi muita oportunidade graças a isso. E por mais que a faculdade não me ensinou nada de ABAP, infelizmente, essa parte da política, você ter feito um TCC, você ter participado de um grupo, as empresas gostam de pensar que você trabalhou em equipe ali antes de estar no mercado, né? Então, eu acho que é sim essencial. Eu não faria, eu voltaria atrás, eu não faria ainda, eu estou falando para vocês fazerem, mas eu continuaria na mesma coisa, por quê? Eu tive uma outra vantagem de não fazer a faculdade. Desde quando eu entrei com SAP, eu só estudo SAP. Então, tudo bem, eu não sou o melhor ABAP do mundo, acho que eu estou muito longe de ser um ABAP bom. Mas o que eu sei é porque eu dediquei 100% do meu tempo à linguagem. Então, acho que talvez eu saiba muito mais do que um cara que fez faculdade e tem minha idade de SAP. Não, minha idade de SAP não, né? Mas assim, um cara que tem 5 anos de SAP e 5 anos de faculdade não bate a experiência que eu tenho de 10 anos só de SAP. Porque o Não, cara com teve que ficar certeza. vendo Você outras começou, coisas. começou muito nova, né? Com Sim, 17 anos, né? Então, essa é uma experiência que ninguém te tira mais, né? Porque sim, são sim. 11 anos aí. Mas e nessa questão ali, de você disse que então você só trabalhou como PJ, justamente por essa questão de não ter a faculdade, para você entrar como CLT, às vezes teria essa barreira. Mas mesmo assim, Sim. quando PJ, tem entrevistas e tem um recrutador vai te entrevistar, e o que é o que o recrutador sempre reparava no seu perfil, né? Que ele te observou que era de positivo no seu perfil quando você fez essas transições de carreira. O que chamaram a atenção? Eu sempre fui sincero nessa questão de faculdade, eu nunca falei que eu tenho algo que eu não tenho. Até que é ruim, né? Você falar, não, sou pós-graduado na USP. Aí você, você vai lá, o cara vai pedir o diploma, você não tem, fica feio. Mas eu acho que o que diferenciou mesmo a minha vida é que eu não sou acomodado, eu não gosto. Eu sou aquela pessoa que se eu ficar 6 meses no lugar fazendo a mesma coisa, eu dou um tiro na cabeça. Então, por não ser acomodado, eu tenho que sair sempre da zona de conforto. Isso tem um projeto mais difícil, eu pego. Não tô nem aí se eu vou saber fazer ou não. O outro mais difícil, eu pego também. O outro, assim, eu vou pegando. Essa experiência, essa vivência que eu tive, eu passei pelo menos por 15 consultorias e mais ou menos uns 40 clientes. Desses 40 clientes, estou falando de P&G, Coca-Cola, clientes gigantes de SAP. Né? Então, essa experiência aqui de passar em vários clientes e consultorias, acho que talvez tenha feito um diferencial. O meu currículo hoje, ele está com 13 páginas. Não tem como eu diminuir, é impossível. No começo ele tinha 20. Eu diminuí porque me pediram. Falaram, 20 páginas é muita coisa, então diminui um pouquinho. Mesmo diminuindo, eu não consigo baixar de 10 páginas. Eu acho que isso que chama atenção, talvez. Porque às vezes tem Uhum. um cara, ele tem 25 anos de TI com SAP. Só que tem 25 anos de TI com SAP na Votorantim. Aí, mesmo que ele seja um cara excepcional, com certeza, vai ser um cara de muita vivência, muita experiência, mas mais voltado ao grupo Votorantim, porque ele trabalhou lá dentro, né? Então, acho que Tem até talvez seja isso. tem até uma questão que eu sempre. Às vezes tem um consultor que ele, às vezes, ele nasceu numa empresa
ele migrou, ele às vezes não era da área técnica, ou era da área técnica e não era da área de SAP, e acabou chaveando dentro da empresa e indo para a área SAP. E esse consultor, ele é um consultor SAP, lógico, trabalhando em empresa, só que ele é diferente do consultor SAP que trabalha em consultoria. Porque um consultor SAP que trabalha em consultoria, ele conhece muito de muitos clientes, de muitos problemas, e muitos segmentos de indústria. Como você falou, um profissional que às vezes só está numa indústria, só está na Votorantim, que é na área lá de indústria cimenteira, ele vai conhecer muito bem, lógico, a Votorantim tem problemas enormes, como qualquer outro tipo de indústria, mas ele vai conhecer muito bem daquele segmento. Aquele segmento. Se o cara está numa BRF, ele vai conseguir saber muito bem de problemas lá da indústria alimentícia, né? Aí se o cara sai no o cara cai no SAP Oil, que é aquele SAP para petróleo, você tá ferrado, porque é totalmente totalmente. Você não sabe nada de SAP Oil, ou aquele CCS lá, que é para energia. Então, assim, tem vários SAPs que, por mais que você seja um profissional, você vai entrar e você não vai conhecer nada. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma pré-venda, e era uma pré-venda numa indústria. A cabeça de indústria, né? Eu fiz muita pré-venda em indústria, mas eu fui fazer uma pré-venda em varejo, um varejo de construção, né? Lá em Santa Catarina. E daí eu fiz minha explicação, bababá, 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 babá. Daí o presidente falou: Nossa, muito lindo, só que você só me falou de indústria, e varejo é diferente, não sabia onde enfiar, você enfiava debaixo da mesa, porque naquela época eu não tinha, tentei fazer uma adaptação ali e mostrei o salto para ele como indústria. Mas ainda não tem ainda. Eu trabalhei na Star, né? A Star é uma parceira Gold SAP. Eles praticamente só atendem retail. Praticamente não, eles são uma consultoria focada em retail. Hoje eles têm cerca de 50 clientes e eles são maiores vendedores de licença SAP, tirando a SAP. Então, assim, eles são parceiraços. Recentemente ganharam o prêmio lá no Sapphire sobre isso. Eles têm pelo menos uns 20 prêmios, eu acho, no total, assim. Mas, enfim, é uma consultoria legal, trabalhei lá, não tenho nada contra a consultoria, mas o ponto de você ser fugiu o que eu ia falar da Star, peraí, Star. A gente tava falando do... Eu estava falando da questão que eu conhecia só de indústria e fui fazer uma pré-venda de varejo. Era esse o ponto, é o retail, desculpa. O retail, como eles são focados em retail, então quando eu cheguei lá, eu vim de indústria. A maioria dos consultores vem de indústria, né? Aí você fala, vamos criar um material. Não é MM01, é MM41. Então, assim, só isso você já... Assim, tudo bem, a tela é parecida, tudo, mas não é a mesma transação que você cria o material. Então, só por não ser a mesma transação, você já não sabe nada. Você já tá num mundo que você caiu de paraquedas ali. Então, realmente, o segmento de retail, ele é chato, porque o retail também, ele tem... O ganho do cara de retail é pouco, né? Então, o cara, ele vende muito e o lucro dele é baixo, porque ele vende produtos e ganha em cima dos produtos. Então, para a SAP, isso é o inferno. Você controlar isso em imposto, em quantidade, em estoque, em prateleira, isso é muito chato. O SAP tem ferramentas para isso, mas são ferramentas específicas para retail. Um cara que nem... Eu acho que você não é de retail também, né? Você nasceu que nem eu, você é de indústria. Conhece alguma coisa só. Se cair eu e você para implantar um retail, a gente vai apanhar muito. Mesmo que a gente seja especialista em MM, SD, tudo. Mas se a gente não conhece retail, a gente apanha, a gente não faz. Mas tem um exemplo que eu dou para as pessoas, e eu sempre falo, né, que é importante você conhecer o ecossistema SAP. Até eu estou fazendo uma linha de conteúdo que é justamente mostrar o ecossistema para as pessoas que as pessoas não conhecem. Né? Ela conhece às vezes meia dúzia de empresas que tem SAP e a maioria não conhece. Então, às vezes uma pessoa que tem um conhecimento de varejo, nem uma pessoa que fez uma pergunta recentemente, ela falou, olha esses, eu tenho uma experiência em varejo têxtil, né? Qual é a melhor forma de eu entrar no mundo SAP? Então eu falo, faz sentido você procurar empresas de varejo têxtil, e tem várias, a Hering varejo têxtil, a Riachuelo varejo têxtil, a C&A varejo têxtil, La Moda varejo têxtil, tem N outras de varejo têxtil. Sem contar as gigantes, né? Que são as lojas importadas. Exatamente. Né? Sem contar fora que não está aqui no Brasil, né? Que está fora do Brasil. Mas então tem várias empresas de varejo têxtil, então uma pessoa pegou uma coisa que ele tem de positivo, então ele tem um conhecimento de negócios e um nicho, e o jeito mais fácil dele entrar, em vez de ele tentar entrar numa indústria de óleo e gás, né, vai entrar aí na Ultragás, né, que tem lá...
é mais fácil ele pegar e procurar as empresas que está mais adequado ao perfil dele. Lógico, talvez não exista no segmento o que ele quer na região que ele está, né? Então, Sim. quanto menos mobilidade geográfica a pessoa tem, mais difícil também ele entrar na Aquele carreira. famoso disponibilidade para viagem, sim. Disponibilidade para viagem, sim. E às vezes faz sentido até Você não vai. ele pode fazer um plano, eu vou ficar 2 anos em São Paulo por causa disso, depois que eu conseguir entrar, eu faço um plano para voltar para onde eu quero, né? Porque tem possibilidades e possibilidades, tem empresas lá em Manaus, tem empresas em Belém, tem empresas no meio do Mato Grosso, lógico, muda os segmentos, né? Em Manaus, eu estava conversando com uma pessoa de Belém, era indústria de extração de minério. Tava com, A gente. A Taboca? hã? Taboca? Não, não é Taboca, era Não, outra. porque a Era gente tem um do cliente. Hidro alguma coisa. A gente tem um cliente de Pitinga, que fica perto de Manaus, lá no Amazonas, que também é mineradora e usa SAP. Cliente nosso. Aqui da Pitinga. consultoria que eu trabalho, é Pitinga. Inclusive, uma vez eu tive um cliente que era do Espírito Santo, né? Mas a empresa era canadense. E ele falou que teve um caso de um projeto SAP que foi feito numa usina de diamante no Canadá, que um consultor morreu porque foi atacado por urso polar. Nossa, Você eu acho vê? que esse é o caso mais isolado do mundo da morte de Não, consultor. você vê aonde pode existir SAP, até no meio E do eu Canadá. já fui. Eu já fui onde que eu vi? Eu tava viajando. Tá, lembrei. Eu tava viajando, não sei se era na França ou era na Alemanha. Uma das duas cidades tinha uma empresa de SAP. O que eles fizeram? Eles abriram uma indústria, tipo, acho que era de carro, não sei se era montagem de carro. Talvez você trabalhe para Volkswagen, alguma coisa assim. Mas eles tinham uma montagem de carro, só que eles tinham um sistema de TI muito grande. Muito, muito grande. E do lado dessa cidade aí, tem uma faculdade de TI e tinha uma cidade pequena perto dessa faculdade de TI. O que essa empresa fez? Eles abriram uma filial para atender os alunos da faculdade nessa cidade pequena. Não é no Brasil isso, não lembro mais, mas eu ouvi falar assim. Então, o que o cliente fez? Sabendo que eles iam precisar de SAP, sabendo que eles precisavam de consultores de TI, então eles abriram um cliente já do lado da faculdade, para os caras saírem da faculdade, se formar em SAP e já ficarem ali. Então, assim, o SAP, ele sempre vai ter que ser alimentado, né? A gente não vai chegar lá, fazer e vai sair e nunca mais vai ver o SAP. A gente Não, vai dar precisa de manutenção para ele gente. para sempre. Sim. Esses exemplos que você me falou da Alemanha, se você vê a entrevista que eu fiz com o Thomas Hasband, o Thomas Hasband é um alemão que ele aprendeu. Esse eu vi, essa Você viu, entrevista aí. né? Ele aprendeu no Brasil SAP e depois retornou para a Alemanha. Inclusive, ele trabalhava com localização Brasil, com tax brasileira, com imposto brasileiro, e depois voltou para a Alemanha. Mas ele conta, ele foi jogador de vôlei, chegou a ser profissional jogador de vôlei, só que também muito novo jogador de vôlei, e depois ele começou na faculdade como uma faculdade de SAP, porque há tanta necessidade de profissionais que conheçam SAP na Alemanha. Eu acho que no Brasil ainda não é essa a realidade, mas ainda existe muita oportunidade no mercado e eu estou direto em grupo de fiscal, em grupo de administração, em grupo de contabilidade, em grupo de engenharia de produção. O que eu vejo o pessoal reclamando de início de carreira, que não tem oportunidade, que o salário é baixo, blá, 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 blá. Só que existe do lado um universo que as pessoas não conhecem, né? O mundo onde as pessoas não conhecem, que precisa de gente capacitada e as pessoas não conseguem pular. Às vezes nem A por gente, a desconhecimento não gente pode sabem que isso precisa. falar, a gente pode falar abertamente, sem medo, que um consultor SAP ganha facilmente 10 mil reais. Facilmente. Uhum, Não uhum. facilmente assim, você não vai entrar ganhando 10 mil. Mas um consultor bom, consolidado, ganha 10 mil tranquilo. Um Posso falar consultor de mim júnior, também? como CLT, perguntei essa semana, ou melhor, semana passada, para uma fonte. Júnior CLT, ABAP funcional, porque diz que o ABAP está ganhando praticamente a mesma coisa que o funcional júnior. Ele está ganhando entre Júnior 4 a 6 mil reais. Júnior, CLT. CLT. Entre 4 a 6 mil reais júnior. Ó, o mercado melhorou. Para mim, isso é uma margem boa, tá? Então, se eu escuto o que você está falando, não tinha essa informação. Para mim, ficou na cabeça os 3 4 que ficou um tempão, né? Nos 3 4 devido à crise. Mas para mim, quando o Júnior tá entre 4 e 6 tá ótimo, porque é realmente o Uhum. que tem que ser. Eu acho que as faixas da minha cabeça, quando eu comecei com o SAP,
O sênior, a BAP ganhava 75 a 80, isso 10 anos atrás, 11 anos atrás. Um sênior funcional ganhava de 80 a 100 e pouco, né? Porque dependendo do módulo o cara ganhava muito mais. Um pleno era uma faixa de 40 a 50, estourando 55. Quando o cara era muito bom pleno, não era sênior 55. E júnior de 40 abaixo, que dá exatamente essa conta que você está fazendo. Dá 6 mil, 7 mil para júnior, uns Isso com 8, 9. PJ, né? Isso, como PJ e como CLT dá para fazer aquela conta, né? Você tira aí, eu tenho uma conta bem mais rápida, você tá com 10 contos PJ, tira 2, 3 CLT, já, tira 2, 3, você já sabe como você ganha CLT. Mais ou menos isso. Isso é um ponto também, eu não sei se você já conversou com alguém sobre isso, né, nas entrevistas, mas é um ponto de muita gente me perguntar, né, como professor, como Dazeu, até no mercado, qual que vale mais a pena, se é CPJ ou se é CLT? É uma pergunta que cada um responde de um jeito, né? Cada um fala, eu prefiro CPJ, eu prefiro CLT. Na minha visão pessoal, PJ é milhões de vezes melhor. Por quê? Por um único, na verdade, o único motivo que eu acho que é o que faz o PJ ser melhor. CLT você tem benefício, CLT você tem tudo dentro do CLT. A gente sabe que CLT é o melhor cenário. Porém, se você tiver 5 anos numa empresa e não tiver muito feliz, você não pode sair. Eu acho que, para mim, eu falei, eu gosto de pular de galho em galho se não estiver bem, para mim isso é a prisão. Eu entro numa empresa, aí eu sei que meu FGTS está mó alto. Eu não posso sair, senão eu vou perder meu FGTS, não vou poder sacar. E a minha rescisão, também não posso sair. É um negócio Então que eu te acho prende. isso, eu acho que o CLT pode valer a pena. Se você é um cara acomodado, não acomodado na forma ruim, você gosta de ficar tranquilo, quer fazer o seu, não quer rodar o mundo, não quer crescer o mundo inteiro, então dá pra ficar porque você não vai sair mesmo. CLT é difícil você sair, mas eu não consigo. Eu trabalhei nos dois modelos, apesar que quando eu trabalhei como. Eu entrei como PJ, né? Quando eu trabalhei como PJ, basicamente eu trabalhava exclusivamente por uma consultoria. Então era um CLT disfarçado ali, né? E depois eu Uhum. chaveei para CLT. A vantagem do PJ que eu vejo é que o controle do seu fluxo de caixa, ou melhor, entra mais dinheiro no seu fluxo de caixa, só que você tem que ter um controle muito maior desse fluxo de caixa para você conseguir se manter, porque você não tem férias, você não tem 13º, não tem nada de bônus que você tem que Aí controlar isso. eu fiquei com um cisto no cóccix por 2 semanas e perdi mais de 3 mil reais. Porque não, Exatamente. a gente não tem nada que vai pagar a gente. Eu, pelo fato de ter tido experiências passadas de problemas financeiros, eu já estava com o meu mindset financeiro já muito melhor quando eu fui trabalhar com o SAP. Então, eu sempre controlava o meu, ou melhor, mantive o meu padrão de vida sempre com o meu, eu tinha um fixo, né? Se eu estourava, passava do fixo, eu ganhava mais, mas eu tinha um mínimo lá garantido, que era questão de contratual que tinha lá. Então eu sempre controlava naquele mínimo. Lógico, se eu não trabalhasse, eu não ganhava, né? Mas sempre tinha aquele Sim. mínimo e eu mantive meu padrão de vida daquele jeito para não estourar. E isso aí para mim foi uma vantagem, né? Mas lógico, quando você vê dinheiro caindo no seu bolso, assim, como PJ, você vê muito mais. Mas existe uma vantagem de CLT. A melhor coisa de CLT é férias de 30 dias. As férias assim, eu tô 3 anos sem férias. Eu já tirei longas férias, tirei férias de 2 anos também já, né? Por ser PJ, a gente também tem essa vantagem. Você fala, tô cansado, tô de saco cheio, vou juntar uma grana e vou ficar um ano parado. Você consegue. Então, essa é Mas, uma das, mas, pra mim, mas isso não é todo mundo que consegue. A pessoa precisa ter disciplina para ganhar sim. o dinheiro E antes também para pode dar conseguir um azar. poupar. Porque quem não tem Azar. disciplina, tem mais dificuldade, o CLT tipo, te obriga a tirar um mês de férias. Então, Sim. isso é uma grande vantagem, porque eu, quando trabalhei lá como PJ, eu tinha no máximo 20 dias ali, que era basicamente uma poupança que a empresa fazia para depois você tirar aquelas férias. Mas, como qualquer coisa, depende muito da pessoa, depende do momento de vida, Sim. depende do que ela, o Tem que gente ela que quer quer. grana na mão, tem gente que quer comprar um apartamento daqui a 10 anos, então assim, vai depender muito do seu estilo de vida, mas não dá para comparar, eu acho que o erro que as pessoas fazem é querer comparar o trampo de SAP com os trampos das empresas. Trampo de SAP é trampo de SAP, ele não tem nada a ver com outras empresas. Você vai trabalhar do lado de um usuário que trabalha, por exemplo, trabalhando na Claro, tem um cara vendendo celular na Claro. Eu estou lá programando um sistema. O meu trabalho da Claro e o trabalho do cara da Claro é totalmente diferente. Ele nem sabe o que eu estou fazendo e eu não sei o que ele está fazendo. Então, Uhum. assim, as pessoas às vezes falam, mas eu quero entrar numa empresa gigante por SAP.
não é uma boa forma você querer virar um coordenador de marketing entrando por SAP. Você teria que estudar marketing, né? Você sabe que você está estudando marketing, você teria que entrar já pelo marketing, pelo estágio, coordenação, até virar um presidente de marketing da empresa. Mas se a pessoa quer entrar na empresa pelo SAP, ela tem que trabalhar só com o SAP. Porque o SAP não é uma porta para outras áreas. Ele pode te apresentar outras áreas, ele pode te mostrar a empresa, mas dificilmente você entra no SAP para aprender um Oracle. Sei lá, Não, vou mas, aprender o mas SAP. essa questão de o que eu vejo, né? Até semana passada eu publiquei uma entrevista com o André Batista. Ela foi usuária SAP, né? Então, basicamente ela entrou como consultora, como consultora não, como trainee SAP, foi crescendo, blá, blá, blá. Chegou um momento que ela virou key user, e depois chegou um momento que ela trabalhou 5 anos numa consultoria, e depois ela voltou para o mercado como SAP também, e daí ela evoluiu a carreira dela para coordenadora, e hoje é gerente, né? Ela não mete mais a mão no SAP. Então, às vezes, como você falou, você pode começar com SAP e continuar com SAP, mas eu até discordo desse ponto do SAP não te alavancar. Às vezes alavanca sim, só que você vai ter que buscar outros conhecimentos. Isso, não, perfeito, eu concordo com você. O ponto que eu quis dizer é assim, às vezes você quer entrar, você quer ser fiscal numa empresa. Tudo bem, você vai precisar conhecer o SAP para ser fiscal, mas você não está querendo ser fiscal para trabalhar com o SAP, você quer ser um gerente fiscal. Então, se o seu objetivo é só ser gerente fiscal, talvez o SAP não seja o trabalho que você vai investir para o SAP, não vale a pena. Claro que o SAP te coloca em qualquer empresa. Você vai estar dentro de qualquer empresa no setor de TI, mas vai estar dentro de qualquer empresa. Lá dentro você conhece pessoas, você vai abrir as portas. E nesse ponto eu até não tenho o que falar, isso é isso aí mesmo. Mas o SAP não pode ser um trampolim inicial, você vai falar, vou aprender o SAP para depois ir para outro lugar. Geralmente você pode, coordenação, gerência e tal. Mas você não vai aprender o SAP por 20 anos para depois você mudar simplesmente de área, esquecer o SAP e falar, não, o SAP eu usei só para chegar até aqui. Então o SAP, ele, na verdade, ele é uma escada que te leva para onde você quiser, né? Ele não é um trampolim que você só dá um pulinho, é uma escada que você pode subir em qualquer momento. Eu que fiz o chaveamento basicamente assim, eu entrei no SAP como ABAP, depois eu mudei para... Fui ABAP, fui consultor FI, fui arquiteta de solução fiscal, fui pré-venda e fui gerente de marketing. Então, eu chaveei tudo dentro de empresa SAP, tá? Eu chaveei minha carreira do técnico para a área de negócios. Você é o ponto que eu falo que não acontece. Eu tô falando de um Não, exemplo não é que o você não é o exatamente. comum, não é Você o é tipo. exatamente o exemplo que eu falei. Você é o cara que até hoje está em marketing e você veio do SAP. Tudo bem que foi uma decisão sua, você pegou o gosto, mas não é, normalmente não é com essa intenção que você entrou, né? Você não entrou, Não foi. Minha cabeça foi mudando ao longo do tempo, não foi com essa intenção. E o tanto de coisa que eu tive que aprender por fora, porque não era essa minha intenção, né? Eu era um profissional que tinha competências técnicas e tanto comportamentais e técnicas, né? E se a gente sabe quando você começa trabalhar em outras áreas, você precisa de competência gerencial e outras coisas que eu não tinha. Eu tive que correr atrás de conhecimento. Mas, lógico, a minha entrada na minha carreira foi pelo técnico, porque era o mais fácil para eu entrar. Até quando eu fui entrar, teve um colega meu que eu já queria entrar como um funcional, porque já fazia 10 anos que eu trabalhava como desenvolvedor, analista de sistemas, e queria chavear minha carreira. Eu falei, não entra para o funcional, que você não sabe nada de SAP, você não sabe nada de sistemas, né? Lógico, eu trabalhava com 2 outros sistemas antes, só que era sistema extremamente de nicho, um que era de consórcio de caminhões e outro com tiragem de livro para editora, né? Então era extremamente focado e eu trabalhava no core, eu não sabia o que eram contas a pagar, o que eram contas a receber, que o sistema não fazia isso. Né? Fazia contabilidade de grupos de caminhão, mas outras coisas ali, que é o básico que tem em toda empresa, não fazia. Isso eu não conhecia. Então eu tive que correr atrás de conhecimento para conseguir fazer os chaveamentos que eu queria. Né? Mas tudo é possível. Bem, deixa eu. Pode falar, desculpa. Não, pode continuar. Não, isso aí é completar que essa parte do SAP ser gigante, você pode se encontrar, né? Você nem entrou para o SAP para você fazer o que você imaginava, mas eu, por exemplo, eu estou me encontrando em outra área, eu gosto de dar aula, é uma coisa que eu amo fazer desde criança, eu dou aula praticamente, comecei a dar aula com 12 anos, e aí, assim, eu descobri minha paixão por dar aula, então eu dou aula de SAP, mas o meu foco não é dar o SAP, dar aula de qualquer coisa, né? Eu acabei conhecendo mais o SAP,
Mas eu acho que a gente se descobre, né? Quando a gente tem uma cabeça tranquila e também um conforto financeiro, né? Porque o SAP, ele traz um conforto financeiro. Diferente de você trabalhar 10 anos numa empresa ganhando 5 mil, com o SAP com 10 anos você está ganhando 12, 13 mil, tranquilo. Isso você pode investir em curso, em faculdade, em ler. E eu acho que depois desse processo todo, que aí entra o ponto que a gente está falando, né? Você vira uma pessoa que você quer. Você fala, não, agora eu quero ser essa pessoa aqui. A maturidade que você desenvolveu por trabalhar de tanta empresa te desenvolve uma nova pessoa que nem você conhece, né? Que é o seu caso, o meu caso hoje. Mas e. Vamos voltar um pouco no escopo da entrevista aqui, que a gente vai. Mas e se você fosse contratar uma pessoa hoje para trabalhar com você, para trabalhar com a BAP com você, que competências Certo. técnicas comportamentais você ia escolher nessa pessoa? Eu tenho uma visão um pouco diferente do técnico e do comportamental. Eu gosto do cara determinado. Eu acho que eu não ligo se o cara não souber algo. Se o cara falar, puta, eu não sei fazer isso. Mas eu me incomodo muito quando fala não sei e fica parado. Então, para mim, o perfil certo, aquela pessoa que não sei, mas eu tô me virando aqui, tô correndo atrás. Enquanto eu não conseguir achar, eu não paro. Mesmo se ele não conseguir, eu vou lá e ajudo porque eu vejo o esforço do cara, entendeu? Então, acho que se eu for trabalhar com alguém hoje, é aquela pessoa que não tem preguiça de virar 3 noites para resolver um problema. Porque é vida de consultor, né? Já virei tantas Uhum. madrugadas aí que já perdi conta de tudo. Às vezes nem é para trabalho, é para você mesmo. Você fala, não, eu quero resolver essa porcaria hoje, não tem como passar de hoje. Então você vai lá, vira a noite e desenrola, assim. Eu acho que a determinação, eu acho que é determinação e também ser maduro. Eu acho que a maturidade não é nem a questão de você ser maduro como um adolescente, a jovem, nada. É uma maturidade de você reconhecer que você trabalha com uma área estressante, você vai tomar bronca o dia inteiro, você vai tomar uma pontada para a cabeça o dia inteiro e você não pode levar isso para casa. Você tem que fechar a lojinha e falar, olha, aqui é foda, mas eu tô indo para casa descansar. E essa área mata. Essa área mata muita gente. As pessoas não sabem separar. A gente trabalha com problemas, né? Só com Sim, problemas. a gente trabalha com administração de expectativas, né? Que é a Até pior coisa. uma entrevista que eu fiz com o Ivan Rocha, ele colocou isso também, né? Que é uma área estressante, a área de TI, porque se você está gerenciando expectativas de pessoas, então você vai estar num projeto, a pessoa tem expectativa que aquilo vai funcionar e vai dar problema no projeto, não existe problema perfeito. E essa questão de você ter tranquilidade, você conseguir acalmar o usuário, ter essa postura que você comentou mesmo, né? De você falar, cara, tá dando esse problema aqui, mas eu estou trabalhando para encontrar a solução, né? E dar aquela segurança para o usuário. Isso é extremamente importante. Muito bom, muito bem colocado. E, e se você fosse diferenciar um profissional júnior de um pleno e de um sênior, um ABAP, por exemplo, o que você destacaria de principal nessa Seria, evolução dele? seria administração emocional. Eu acho que a carga técnica, claro, com toda certeza do mundo, a carga técnica define quem é pleno, sênior e júnior, né? Porque é a experiência. Mas eu acho que o que faz um cara realmente ser olhado como, puta, esse cara é sênior, é a administração emocional que ele tem. Porque se assim, ele tá com um cliente lá, aconteceu comigo, vou dar uma situação real. Eu estava fazendo um Go Live de NFE, né, de NT. Se o Go Live não acontecesse, no outro dia a empresa não faturava, não vendia nada, certo? Então, era 11 horas da noite, às 2 da manhã começava a entrar caminhão para fazer. Foi lá no, inclusive de retail, né? Então era um mercado, ele recebia caminhão 2 da manhã. Era 11 horas da noite o Go Live. Então, se desse uma merda, né? Você sabe como que é. Os diretores estão atrás de mim e tal. Então, assim, eu nem sabia, eu não fazia ideia, era o único ABAP que estava lá com um monte de funcional. Eu estava cuidando de 14 projetos de NFI ao mesmo tempo, esse era o que eu estava fazendo Go Live na época, foi pela Star também. E aí o diretor e o presidente estavam atrás de mim, fazendo pressão. E aí, conseguiu? Eu não fazia ideia de quem que era. E eu sempre vejo pessoas me cobrando, o ABAP sempre tem alguém no cangote, assim, e aí, tá pronto? Mas aí depois chegou o Geraldo, acho que o nome dele, que é um colega que eu tinha, e falou, cara, esses dois caras aí é o diretor-geral e o presidente. Eu virei pra ele e falei, que legal, sabe? Tipo, mas literalmente não mudou nada pra mim ser o diretor ou o presidente da empresa. Eu acho que isso é o sênior. Se fosse um júnior, meu Deus do céu, sabe? Acho que essa administração pessoal que define realmente. Se ferrar, a gente vai se ferrar a vida inteira. A gente vai pegar coisa difícil de quando a gente é júnior, até a gente ser especialista mais, a gente vai pegar coisa difícil. Isso não existe. Mas a administração que a gente tem das nossas dificuldades, eu acho que é o que define um cara. Porque tem muito aluno meu, que às vezes o cara vem e fala, ô Ale, como faz isso? Aí eu não consigo responder, né? Tô ocupado. Da meia hora, cara, consegui.
Aí eu penso, poxa, se o cara tivesse tentado um pouquinho mais, ele não me perguntava, entendeu? Então, assim, Uhum. eu acho que esse é o perfil que separa um trainee, júnior, um pleno e um sênior, assim, a carga técnica e essa diferenciação, assim, Aquela casca, né? Isso. Sênior em E pesquisa. até essa semana agora eu divulgo uma entrevista também com um colega meu que foi ABAP, e sempre o ABAP, ele tem aquela questão, né, até, como eu falei agora, início da carreira, um ABAP ele não está ganhando muito diferente de um funcional, está muito parelho, Sim. o profissional ABAP está valorizado no mercado. Mas chega um momento que muitos profissionais ABAPs acabam migrando para a área funcional por questão de grana, porque tem um rendimento maior. Você chegou a esse momento, passou por isso ou não? E o que você fez você Ah, continuar no ABAP? eu, Como que foi essa tua passagem? eu tô nessa de mudar faz uns 4 anos. Então, Uhum. desde quando eu tinha 6 anos, eu virei sênior com 4 anos de ABAP, né? Então, mais ou menos 4, 5 anos estava como sênior. E aí, quando fez uns 6 anos, eu falei, puta, tá na hora de chegar no Y, né? Se eu vou virar um cargo gerencial ou se eu vou continuar com um cargo técnico. Gerencial, funcional, coordenador, gerente, né? Técnico ABAP, líder técnico. No máximo, você vira um líder de equipe aí. Sempre gostei muito de liderança técnica. Sou apaixonado por ajudar as pessoas. Até por isso, né? Da aula e tal. Mas a liderança técnica em consultoria SAP não é legal, porque você é muito cobrado, você tem que fazer o seu, o dos outros, e isso não é um trabalho gostoso, é um trabalho que você mais é torturado do que você realmente faz aquilo que você Doutorado é bom. queria. Porque assim, você é espremido para fazer o seu e o dos outros. Uhum. Então é difícil, assim. Então, e foi graças a essa frustração de tentar ser líder técnico que eu comecei a virar para a parte funcional. Eu sou apaixonado por programação, apaixonado. Eu não gosto de ficar com a arma na cabeça, nada, mas assim, tem dias que eu faço algumas coisas que eu quero mostrar para o mundo de tão legal que eu falo, nossa, olha o que eu fiz, tipo, o negócio tá funcionando sozinho, tá? É maravilhoso programar. Você já foi a BAP, você sabe também. Já. Mas Eu acho que a satisfação de quem programa ela é muito mais rápida, porque sim, você faz uma coisa e já vê funcionar, faz uma coisa e já vê funcionar. Agora, quando você é um gestor ou você está numa parte funcional, você depende dos outros para fazer aquela coisa funcionar. é mais Isso frustrante, né? é mais frustrante, é mais difícil. Nesse ponto, né? Então, hoje eu tô querendo partir para o funcional. Eu tenho dificuldade porque, bom, você sabe, a BAP que gosta de ABAP vai ser difícil colocar o funcional na cabeça, porque o ABAP ele não vai largar. Hoje eu quero mais a parte de arquitetura, eu não quero migrar pro funcional. Então eu quero sair do ABAP e já entrar no modo geral de funcionais, né? Tipo, fazer um arquiteto. Eu acho que a arquitetura, sim, é o que eu queria sempre fazer. É o que talvez seria meu encontro na área de SAP. Eu não sabia que eu gostava disso, mas desenhar um processo, você é arquiteto também, é delicioso desenhar um processo, você vê todas as etapas, você pensar o que pode dar errado, o que não pode, você não tem que botar a mão no código, você não tem que Não. sofrer. Você tem que pensar muito, desenhar, pegar papel, pegar caneta e tal. Essa parte, para mim, também é a segunda paixão que eu tive em SAP. A primeira foi ficar lá debugando, né, dias e dias para achar um Barra problema, H, enter. barra H, F5 para sempre. E acho que hoje o segundo encontro seria para a parte de arquitetura. Então, eu tive sim essa pergunta entre uns 6, 7 anos, acho que todo mundo tem, né? Puta, eu vou continuar como BAP, vou continuar como funcional, mas é o que a gente estava falando também, é muito de perfil e da época, né? Se você quer É, dinheiro, se você não quer dinheiro. Também. o meu foi mais ou menos assim, foi até relativamente rápido. Eu entrei como ABAP, fiquei 5 meses com ABAP, e como eu falei, eu entrei no SAP com um QI, né? Quem indica. Lógico, eu já tinha trabalhado com o meu contato já por bastante tempo, ele conhecia meu trabalho, sabia que eu tinha potencial, que ia conseguir chavear rápido na carreira, mas acabou que eu migrei para o módulo de FI porque apareceu uma oportunidade e eu agarrei. A oportunidade foi a seguinte: tinha uma pessoa que até tinha começado a fazer o trabalho de um projeto SPED comigo, na Renault na época. Daí Renault é eu fui para outro SPED. projeto, fui para um projeto na Ering, e era na segunda-feira, 4 horas da tarde, o colega me ligou e falou assim: Ulisses, lembra quando você quis entrar com o SAP, você já queria entrar como funcional? Eu falei: lembro. Daí ele falou: tá, e tem uma oportunidade agora. Eu falei: opa! Daí ele falou: mas tem uma condição. Eu falei: que condição? Você tem que começar uma academia FI, você tem que continuar uma academia FI começada em São Paulo. Eu falei: tá, em que horas que eu vou? Então, eu peguei uma academia que eu já tinha perdido 11 dias, eu tinha perdido todos os 5 dias do e-learning,
e mais 6 dias presenciais. Você perdeu o básico, você perdeu dados organizacionais e estrutura Não, mestra. perdi o básico. Eu tinha Você tomado perdeu. pau na faculdade em contabilidade, né? Era optativo, então tomei pau, nem fiz de volta. Cara, eu sou uma pessoa perdida, mas essa questão aí me alavancou na carreira absurdo. Por quê? Porque eu fui para São Paulo, fiquei lá as 3 semanas seguintes, me enfurnei naquelas apostilas, naqueles conteúdos. Que Um são mês ótimos. depois, exatamente, um mês depois eu fiz a certificação e tirei. Então, Oh, isso aí me deu uma só visibilidade, estudando só o material? só material. Então, isso aí me deu uma Meus parabéns. visibilidade, me deu uma visibilidade absurda na consultoria, porque a expectativa em cima de mim era, cara, é uma pessoa para tapar buraco, né? Sim. E eu Aí você peguei, sai fui lá certificado. exatamente, e matei no peito e dei pro gol, né? Isso me deu uma Mas visibilidade muito boa. você tem aquele perfil que eu tava falando que não que eu seja alguma coisa para gostar, né? Você não é um cara que fica parado. Então, Não, você não vai esperar alguém pegar na sua mão e te ajudar. Se ninguém pegar na sua mão, você vai sozinho. Então, eu acho que as pessoas que têm isso, e não é inteligência isso, não é inteligência, não é capacidade intelectual, não é nada. É só a determinação é uma força de vontade interna, né? Você fala, eu vou fazer. Eu vou, pronto. Não tem, mas não tem. Né? Você fala, vou até se eu conseguir. Então, eu acho exatamente. que não importa o quanto você tenha dificuldade, eu odiava, juro pra você, eu odiava GRC, odiava, não podia ouvir falar de GRC. Hoje, o GRC eu brinco, juro que eu brinco, assim, eu vou debugar ele, parece que eu tô debugando meu guarda-roupa, sabe? Eu sei exatamente onde tá cada coisa. Também A odiava, cueca tá aqui, a meia tá aqui. é, eu odiava o WebGIMP. Eu comecei a mexer com o WebGIMP, ainda não gosto muito, mas aprendi a gostar. Então, assim, acho que a gente tem que se lançar desafios também, né? Eu acho que o principal de um consultor de qualquer área de TI é não ficar, eu sei fazer isso, tá bom. Não, tem que todo dia caçar Mas um. assim, não é tudo, é perfil e perfil. Tem pessoas que Ah, gostam de mudar. Eu acabei não mudando muito de empresa, mas eu mudei muito de área. Te contei agora que sim, tanto de sim. área. Então, quando eu fui para a BAPA, eu tive que aprender muito. Quando eu fui para a área de negócio, eu tive que aprender muito. Quando eu fui para fiscal, não sabia nada de fiscal. Tive que ralar muito. Depois fui para Fiscal. pré-venda, eu acabei juntando um pouco do conhecimento que eu já tinha, mas eu comecei daí a conversar com executivos. Eu não tinha linguajar para conversar com o executivo, tive atrás de conhecimento, e quando fui para marketing, tive que aprender tudo de volta. Então, acabou que assim, eu fui adequando e fui correndo atrás de conhecimento, né? Mas quando a oportunidade aparecia, eu me agarrava nela, porque eu sabia que Cara, talvez eu não mas é tivesse a isso que ferramenta diferencia exata. Hã? Desculpa, gente. Acho que para todo cortou. mundo, mas pouca. Oh, desculpa. É isso que diferencia. A oportunidade aparece para todo mundo, mas aproveitar a oportunidade são poucos. Você tem que estar minimamente preparado para aquela oportunidade, porque se você não estiver preparado, você não vai, mas dificilmente você vai estar 100% pronto para a oportunidade. Então, vocês têm que estar minimamente preparado e ter vontade de agarrar, né? Sim. Então, quando eu terminei mesmo a Academia FI, eu terminei na sexta, na segunda-feira eu estava num projeto de implantação SAP para configurar toda a parte de contas de receber, fazer toda a parte de comissionamento de vendedores, que era um desenvolvimento complexo, né? E eu era um ABAP Júnior e um FI Júnior, eu Fiz, tinha fiz, 5 meses de fiz SAP. demanda, fiz demanda Z de comissionamento, eu te respeito, porque é foda. Fiz Z, um Zzão com FB60 lá, que o negócio era nojento, nojento. Não, saiu do outro lado do negócio, cara, mas foi muito suor. Porque eu não Ainda mais conhecia sendo de SAP, funcional e conhecia ABAP. pouco de ABAP, conhecia nada de FI. Mas eu saí do outro lado. Perturbei quem tinha que perturbar, estudei o que tinha que estudar e deu certo. Pode Então, ter vergonha, né? Eu acho que muita gente às vezes até fala nos cursos, né? Tem curso que eu dou para 50 pessoas, que são cursos mais rápidos. Aí eu falo, vocês têm dúvida? Não tem. Tem sim, gente. Vocês têm dúvida. Tem que parar de ter medo de perguntar uma coisa boba. Às vezes a coisa boba não é tão boba. Às vezes a coisa boba é bem complexa. Você fala, não, vou perguntar isso, não é bobinho. Mas o bobinho ia te ensinar um negócio tão complexo. Então eu pergunto tudo, meu. Eu não gosto de ficar enchendo o saco das pessoas. Então, um fato, eu gosto de pesquisar, tal, me informar antes. Mas se eu não conseguir, eu vou atrás de quem sabe. Com certeza eu vou falar, meu, me ajuda. Eu já procurei de tudo, não consegui. Mas é o perfil, né? O perfil define tudo. tem. Mas vamos encerrando mais ou menos a entrevista. Tem mais duas perguntas aí para não tomar muito mais seu tempo. Tranquilo. Essa penúltima pergunta é bem profunda. O que a carreira SAP transformou a sua vida pessoal e profissional? Você aprofunda mesmo. Bom,
como eu falei no começo da entrevista, eu sou um cara de interior, o que chamam de pé vermelho, né? Morava numa cidade de 10 mil habitantes, família pobre. A única chance de vida que eu tinha é trabalhar no mercado, que eu acho que o máximo que meus amigos da escola tinham lá, trabalhar no mercado da esquina, num bar, alguma coisa assim. Quando eu ganhei essa oportunidade, que eu também, como você, agarrei com unhas e dentes, e foi difícil, passei dificuldade, tudo, mas hoje eu sou uma pessoa que conhece diversos países, que tem uma cultura bem diferente, tem uma visão espiritual, principalmente a visão espiritual muito mais evoluída, porque eu acho que quando você convive com muitas pessoas, com muitas empresas, fica difícil você não evoluir como pessoa também. Porque mesmo que você for um banana, você for um Zé Ninguém, você tá perto de tanta gente legal que alguma coisa você pega. Ou ruim também, né? Tem gente que só pega coisa ruim, mas no meu caso, pelo menos o que eu acho, assim, eu acho que as diversas, não sei nem mensurar quantas pessoas boas eu tive perto de mim, mas eu acho que isso me transformou. A área de SAP me proporcionou conhecer muitas pessoas e muitas empresas, e isso me trouxe um mundo totalmente novo que eu nunca imaginava que existia, nunca, assim. Se falasse, voltar agora para quando eu tinha 16 anos, falar, vamos falar com o Alexandre, 16 anos. Você imagina o que é SAP? Eu falo, não faço nem ideia do que é esse universo. Não de módulo, né? Do que eu ia conseguir alcançar com o SAP. Hoje eu tenho uma empresa, a minha empresa está crescendo muito bem, tenho um cargo legal numa consultoria, recebo cerca de 3, 4 vagas por semana para trabalhar com qualquer lugar. Então, assim, se isso me deixa muito confortável comigo, uma satisfação pessoal, acho que é isso, né? Quando você é analista e você resolve problemas para as pessoas, você fica com uma satisfação pessoal própria, assim, né? Você fica própria não, ela fica dentro de você o tempo todo. Você não termina e você fala, meu, eu tô ajudando as pessoas, tô ajudando o mundo, tô fazendo o mundo girar, não tô aqui só parasitando, né? Só parado consumindo todos os recursos e não servindo para nada. Então, acho que ficou longa a resposta, mas eu acho que é Não, isso. tá Apresentou ótimo. um universo gigante aí. Muito bem, muito bem. E se você fosse dar um recado para quem está querendo entrar nesse mercado, qual seria? Bom, falei disso já também. A persistência. Não é a persistência normal. A persistência de quando você chega em São Paulo, você ter que comer o miojo um mês e meio porque você não tem dinheiro, dormir numa cama com pulga, num guarda-roupa mofado, com um vão, tipo, gigante embaixo da porta entrando água. Fiquei nessa situação por 3 meses quando eu cheguei em São Paulo. Todos os dias eu tinha saudade da minha cama, da minha mãe, do meu pai, da minha... Todos os dias, todos os dias. Eu chorava às vezes, de tanto que era foda isso daí. Mas, estamos aqui, né? Tipo, então, acho que o recado que eu tenho é não entrem achando que vão ganhar 10 mil amanhã. Isso vai acontecer. Consequentemente, pelo seu trabalho, vai acontecer. Hoje, posso falar francamente, meu salário chega na cifra dos 15, só da consultoria que eu trabalho. Mais a Z, que me dá quase a mesma coisa. Então, a minha média de vida de um cara que sai do interior é receber entre 20 e 30 mil por mês. Tudo bem, é bruto e tal, mas beleza. Eu nunca na minha vida, nunca, nem com faculdade, eu ia conseguir chegar nisso no interior. Talvez chegaria em outra área, mas enfim. Só que eu acho que o insistir até dar certo, porque o insistir até dar errado não existe, né? Você tem que insistir até funcionar, senão você não conseguiu. Eu acho que você tem que parar só quando você consegue mesmo. E a área de SAP é difícil. É difícil, as pessoas são arrogantes. Não é todo mundo que é que nem o Ulisses aí, que tem essa bondade toda. Muita gente é arrogante, muita gente quer passar a perna em você, como no mundo inteiro. Então, eu acho que ter força é os 3 Fs, né? Fé, foco e força. E Porque foda-se. perfeito, claro. Principalmente esse último. Cara, muito obrigado pela entrevista, foi Imagina, eu que muito boa, agradeço. muito obrigado Desculpa, mesmo. desculpa alguma coisa aí, falo Não, pra que caramba. isso, que isso. Eu também, você pegou outro que fala, né? Cara, muito obrigado pela entrevista, foi show de bola. Muito sucesso para você. E você quer dar falar mais alguma coisinha? Cara, eu só agradecer muito esse trabalho que você está fazendo. Eu te conheci por isso, né? Eu admirei seu trabalho de longe por uma amiga, vi seu site, vi o trabalho que você faz é único, essencial demais na nossa área. E você pode contar com a Z, com o Alexandre, com a Sabrina, que é minha esposa, que é minha sócia também, com a gente sempre, porque o trabalho que você faz ele é genuíno, ótimo e vai alavancar muita gente, vai trazer pelo menos um conhecimento para muita gente que ninguém estaria preocupado em fazer. E o principal de tudo mesmo, você está fazendo isso de coração, porque você não está pensando em cifra, você está pensando principalmente em ajudar. Então, esse é um dos grandes admirações que eu tenho por você. Eu me espelho também em ajudar as pessoas, não só lucrativamente. Então, acho que continua o seu trabalho maravilhoso aí, que muita gente ainda vai te agradecer muito. Eu sou uma dessas pessoas por ter essa oportunidade de. Nunca dei uma entrevista de SAP na vida, foi bem diferente. Já dei entrevista em outras coisas, mas de SAP é a primeira vez. Então, Sempre tem assim, a primeira obrigado. vez. É sempre a primeira vez.
obrigado de coração, assim, o que você precisar, ou qualquer pessoa que assistir, a gente está aqui também para ajudar em nome dos treinamentos, Alexandre, seja o que for. Então tá bom, Alexandre. Cara, muito obrigado mesmo. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.